Olá, tudo bem? Vamos começar aqui. Nossa nota é 860 e nós estamos perdendo nota em três competências. Competência um, 160, nota total. Competência 3, 160. Na verdade, se você perde nota na competência um, automaticamente você perde nota na competência 3. Porque se você acentua errado, coloca vírgula no lugar errado, ou não coloca a pontuação correta, esquece um acento, isso interfere no sentido, na aplicação do sentido que é, então, ali atribuído numa frase. E a conclusão, por incrível que pareça, a nossa conclusão, ó, vou lhe mostrar aqui, como ela ficou bem marcadinha. Essa quantidade de erros na conclusão ou demonstra uma insegurança, demonstra algum tipo de, sei lá, você estava preocupada por conta da quantidade de linhas, você não conseguiu encontrar a palavra certa, ficou com medo de repetir a informação que já tinha sido dita antes. Então, identifica para mim, enquanto corretora, algum tipo de problema. E aí nós perdemos nota aqui na conclusão. Você vai olhar, olha, a diferença de erros da sua introdução, tem um gerúndio, tem onde no lugar errado, tem um com no lugar errado, tem uma concordância, uma vírgula, e olha a quantidade de erros da sua conclusão, tá? Então verifique que não é só pontuação, não é só acentuação, a gente também tem outros probleminhas aqui relacionados tanto a palavras, tanto a letra maiúscula, a conjunção, a pontuação no lugar errado. Eu não identifiquei o significado dessa palavra aqui, ou, ou ela, sei lá, não ficou legível, ficou aqui a ideia de com o intuito de, a fim de, que é a manifestação do mesmo sentido muito próximo, vítima sem acento, sem a concordância do plural. Então, olha só como ficou a sua conclusão. Sem contar que, em relação ao restante do texto, ela perde um pouco. Você tem uma boa argumentação, vou te mostrar aqui que você não ficou com uma nota baixa justamente porque existe consistência argumentativa, seu texto apresenta sim consistência argumentativa, eu entendo aquilo que você diz, eu consigo compreender o que você diz, eu fiz essa anotação aqui embaixo, olha. Sua argumentação é sólida e a sua coesão textual é pertinente. Então, você entende já de estrutura de texto, você entende de organização de frase, porém, você está se perdendo nos quesitos gramatical e de coerência textual. E nessa redação específica, não sei se foi por causa do tema também, você se perdeu um pouco dentro da construção da conclusão. Bom, voltando aqui para a sua redação, quero fazer algumas observações gramaticais. Tenta evitar esse gerúndio ao máximo possível. Se você conseguir utilizar uma ou duas vezes no texto, é o máximo que eu vou dizer que você pode utilizar. O gerúndio é uma linguagem informal, não é que eu sou chata, não, é que ele é do dia a dia, a linguagem da fala, não da escrita. Que nem a expressão agente. Agente nós usamos na fala, não na escrita. Se eu vou dizer a gente estuda redação, eu vou dizer tá tudo bem, mas eu vou escrever nós estudamos redação. Esse onde só é utilizado em relação a lugar, tá? Toma muito cuidado com ele, isso aqui é um erro grave na gramática, onde só se usa em relação a lugar. O que que eu chamo de lugar? Aquele que eu posso, então, identificar a partir de um GPS que tem cobertura, que tem parede, que tem teto, tá? Aqui ficaria mais coerente substituir pelo por e não pelo com. Essa vírgula está no lugar errado, a vírgula seria na frente. E aqui, como você está falando sobre os principais propulsores, os principais no plural, então se usa a concordância são. Segundo parágrafo, diante desse cenário, diante disso, nesse viés, nessa perspectiva, diante disso, esses são conectivos de continuação do segundo parágrafo que sempre levam vírgula na frente. Aqui, sociólogo tem acento, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, sempre com as iniciais maiúsculas. Novamente um gerúndio, olha que ele vem aparecendo aqui, e aqui, sendo e tendo.
Nós ficamos com um período longo aqui. O que que eu chamo de período longo? Aquele que passa de 3 linhas. Se você vai utilizar o período longo, você precisa então intervir com mais pontuações. Como assim? Você precisa usar o ponto e vírgula, o travessão, precisa usar os 2 pontos. Então é mais fácil pontuar com o ponto final do que esperar ter o domínio dessas outras pontuações. Por isso eu faço essa observação. O período longo pode confundir o leitor a respeito da ideia que está sendo transmitida. Sua, seu são pronomes que a gente não usa na redação porque gera ambiguidade. Pode se referir tanto ao leitor quanto ao que está sendo dito dentro do texto, então a gente não usa. Físico tem acento. Aqui, você está falando de uma parte no singular, então é tem sem acento porque está no singular. Tem com acento circunflexo está no plural. País, olha, para a gente não deixar muito repetitivo, né? Você já tinha dito uma parte da população, e o dos despossuídos, se você tirar, acho que é país, né? E o. Ah, não estou conseguindo recordar que palavra é. Deixa eu verificar aqui na folha. Não consigo identificar a palavra agora, mas ela estava repetida. Eu não sei se era parte, não sei. Mas ela estava repetida. É o mesmo caso de parte aqui, tá? Então, aqui, ó, país, achei. É país. E os despossuídos, isto é, enquanto uma parte da população tem recursos, oportunidades e privilégios, outra parte, aí ficou repetitivo. Então, país, aqui, olha, já tem país aqui em cima, não precisa repetir. E aqui embaixo tem parte, e aqui em cima tem parte, não precisa repetir. Perceba que seu problema de repetição começa exatamente no terceiro parágrafo, o que demonstra, sei lá, um desespero, é, uma questão de tempo, talvez você está correndo com seu rascunho, cuidado com isso, tá bom? Aqui você poderia colocar demais informações. As pessoas têm informação sim sobre pedofilia, principalmente hoje, quando a gente trata de um mundo tecnológico. Só que elas não têm mais informações ou informações verdadeiras, informações seguras. Use travessões no lugar dos parênteses, tá bom? Não utilize parênteses. O parêntese indica uma informação pessoal, como se fosse uma ideia da cabeça, algo inventado. Então, é do universo lá da narrativa, não da dissertação. Esse meinho aqui ficou confuso, eu fiz essa observação, eu não entendi bem o que você quis dizer. Aqui tem repetição de escola, falta crase, novamente seu aqui, que gera ambiguidade, falta crase de novo. Esse sua, novamente, dando ideia de ambiguidade. Esse sendo, que já tinha sido escrito no texto, agora novamente um gerúndio. Aqui, essa vírgula está fora do lugar. E a nossa querida conclusão. Bom, a conclusão está cheia de probleminhas aqui. Tem problema de pontuação. Sempre que você se referir a um projeto que você está criando, as iniciais são maiúsculas. Novamente, seu aqui. Aí faltou essa ligação, ó, com o auxílio da mídia socialmente engajada. É preciso ampliar a discussão do assunto nas redes sociais. Ficaria sim mais bem escrito. E acabou que você não conseguiu pôr as palavras corretas aqui, então falta palavra, tem palavra fora do lugar, tem palavra ilegível, tem palavra repetida, tem pontuação que não está no seu lugar, falta pontuação. Então, eu preciso que você tome muita atenção com essa conclusão para não baixar muito a sua nota. Perceba, se você melhorar esses quesitos gramaticais, subindo a nota para 180, eu concordo que a C1 é difícil de fechar. Mas aí a C3 você consegue fechar se você tiver menos erros. Quanto menos erros você tiver, maior a sua nota na C3. E a C5, mais atenção na conclusão, você sobe sua nota para 180.
Até 200 eu acredito que você consegue subir, porque você coloca todos os elementos gramaticais, todos os elementos da conclusão, todos os elementos que a conclusão exige. Então você coloca, você só não ordena bem eles dentro do parágrafo. Por que que eu sei disso? Porque os demais parágrafos não apresentam tanto erro quanto na conclusão. Então eu já sei que você tem problema com a conclusão, principalmente por causa da sua nota, que está baixando aqui. E aí a gente vai ter um pouquinho mais de atenção nessa sua conclusão, tá bom? Aqui eu fiz algumas marcações, aqui da nota em cima, aqui eu pontuei os erros gramaticais, sugiro que você tenha maior atenção em relação à pontuação e à coerência textual, tá bom? Esses outros probleminhas talvez você resolve ali com atenção, né? Físico é uma palavra que você não erraria, talvez se não tivesse ali com a pressa do tempo, com a pressa do rascunho, da folha oficial. Eu fiz algumas marcações aqui também em relação ao que é preciso melhorar. Eu não sei o que significa essa sigla, TRECD, tá? E aí, se você souber e quiser me passar, eu consigo avaliar dentro do seu texto também. E aqui, quais são as falhas que você precisa, então, evitar mais? É em relação à questão gramatical. Ela pesou bastante no seu texto, inclusive diminuiu nota na sua conclusão. Mas sua argumentação é sólida, você está na casa dos 800, sua nota não é ruim, mas pode melhorar. Eu acredito que facilmente você já consegue tirar um 940, 920 na redação. Só é preciso talvez um pouquinho mais de atenção, tá bom?